E eu acho Então, ó, nossa aula é continuação. Nós vamos continuar agora, na aula de português, as atividades relacionadas ao texto da página 148. Nós já fizemos a leitura desse texto, que coisas que a gente fala, debatemos também. Esse texto ele traz uma mensagem muito importante, que é para a gente perceber, a gente ter cuidado com o que a gente fala. Às vezes, quando a gente fala, a gente não percebe, mas às vezes, quando a gente fala, a gente acaba machucando as outras pessoas, a gente acaba falando coisa que não deve. Então, o texto é relacionado a isso. Essa mensagem faz a gente refletir na maneira que a gente fala. Tem que ter todo esse cuidado. Só que faltou a gente estudar um pouquinho sobre a estrutura do texto. Qual é a estrutura do texto? Qual é o gênero textual que nós estamos estudando? Então, quando você olha para o texto, mesmo sem ler, você já percebe qual é o gênero textual que está sendo estudado. Por quê? Pela maneira como ele está escrito. Vocês estão vendo que o texto da página 148, ele está escrito em forma de poesia, de poema, entre poema. versos e estrofes. Então, quando a gente tem uma poesia, um poema, o poema ele tem essa estrutura, ele é escrito em versos e estrofes. Cada linha do texto representa um verso. Então, cada linhazinha aí é um verso. O conjunto de E versos eles vão rimam. formar o quê? As estrofes. A gente pode ver que esse texto aqui lido, ele foi escrito em 4 estrofes. Mas a gente pode perceber também que a gente tem, ó, entre colchetes, algumas reticências. Vocês estão vendo aí? O que quer dizer isso? E tem continuação, tia. Ah, exatamente. Estou vendo já um gesto. Muito bem. É isso mesmo. É que aqui, depois dessa primeira estrofe, ainda tinha uma continuação, ainda continuava. Então, nós podemos dizer que aqui o texto ele não está completo. Nós temos trechos do texto. Não temos o texto completo. Mas onde a Se gente fosse um encontra esse resumo, né? texto completo? Aí embaixo do texto, a gente tem a referência, ou seja, de onde foi retirado esse texto. Isso é muito importante hoje em dia, a referência. Até na pesquisa, por exemplo, quando eu passar um trabalho, é muito importante quando vocês fizerem alguma pesquisa, vocês anotarem a referência de onde saiu aquela pesquisa, porque fica uma coisa mais clara, mais como é que eu posso dizer, mais realista. Por exemplo, eu vou copiar uma frase aqui bem bonita. Só que aí as pessoas acham que foi eu que criei aquela frase. E na verdade a gente retira aquela frase de algum lugar. Então é muito importante a gente colocar a referência, porque a pessoa vai saber que você, de onde você retirou aquela pesquisa, aquele texto. É muito importante também vocês esse hábito, vocês manterem esse hábito, porque muitos trabalhos, assim, do Fundamental 2, são pedidos dessa forma. Tem que ter a referência. O que seria a referência da pesquisa? O site de onde você tirou aquela Onde pesquisa, não é? Então, sempre que eu passar trabalho, eu quero a referência agora. Vocês vão colocar aí ó, o site de onde foi tirada aquela pesquisa. Vocês já vão entendendo que isso é importante. Vocês podem perceber, todo o texto de português aí, ó, tem o endereço da referência, de onde foi retirado. Olha a imagem. A imagem também tem a referência de onde foi tirada aquela imagem. Tudo isso é importante, porque o livro ele está trabalhando de uma maneira correta, ele está trabalhando de uma maneira verdadeira. Não foi o livro, a editora do sucesso, que criou essa imagem aqui. Olha o que foi que eles fizeram. Do lado da imagem tem de onde a imagem saiu. Então, isso é importante, sim. Vamos começar a ter esse hábito. E aí,
Continuando sobre o texto, a gente está na 150 Tia. agora. Diga. E também a gente coloca as reticências quando é citação, né? Citação de alguma E coisa. página Nós estamos na 150 de português, viu? ver. Exato. E o livro, tia, da história? E é na segunda aula, viu, Júnior? Ciuli, muito bem, é importante sim. Às vezes, quando eu uso alguma frase, quando eu uso algum texto de outra pessoa, eu coloco sempre entre aspas. Por que entre aspas? Para indicar que aquilo ali não fui eu que criei, que foi retirado de algum lugar. Então, quando a gente coloca as aspas, a gente está colocando uma citação que não é nossa, de outra pessoa. Diga, Sara. Por isso que, tipo, nos jornais, quando eles falam uma coisa que outra pessoa falou, daí eles colocam entre aspas. Isso mesmo, Sara. Não se pode, por exemplo, pegar a frase de uma pessoa, até de um colega seu. Ah, o fulano disse que isso, isso e isso. Ele me disse isso. Se você vai falar a fala do seu colega, ditar a fala do seu colega, essa fala também tem que ser entre aspas. Por quê? Porque não é sua, é do colega. Então, a gente vai aprendendo isso aos poucos. Mas vamos lá. Página 150, agora nós vamos estudar Ô tia, a estrutura do texto. Diga, Matheus. mas quando a gente recebe aquelas frases, aparece de quem é, né? Sim, sempre Alguma aparece imagem. o autor. Se você não quiser usar as aspas, você coloca o nome do autor, o nome da pessoa que criou. Então, são essas duas possibilidades. Mas vamos lá, começar 150, nós vamos estudar um pouco sobre a estrutura do texto e vamos interpretar também. Vamos fazer algumas interpretações de texto. Vamos lá. O texto que você acabou de ler é um poema com 3 estrofes e 22 versos. Alguém contou aí quantos versos a gente tem ao todo? Eu contei. Eu contei. Eu contei. E 32 versos. São quantos Meu versos? deu o mesmo que o da Sara. 32 Meu também, versos. tia. 32. Então, nós já sabemos, as colegas Eu contaram, coloquei o e último. como foi dito para vocês, os versos são cada linha do poema. Se eu tenho 32 linhas aí de frases, eu vou ter 32 versos. Então, essa é a quantidade de versos, sim. Mas eu tenho quantos conjuntos de versos que formam as estrofes? 4. 1, 2, 4. 3, 4. Muito bem. Então, esse poema ele é formado por 4 estrofes e 32 versos. É a última opção da primeira questão. Pronto? Vamos prosseguindo. Segunda questão. Releia o poema e relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Vamos lá. Letra A. As coisas que a gente fala são sempre muito importantes. Letra B. As coisas que a gente fala entram pelos ouvidos de quem estiver presente. Letra C. As coisas que a gente fala até modificam o que era nosso recado. D. As coisas que a gente fala voam como uma folha caindo pelos quintais. Vocês vão relacionar essas frases às estrofes que elas se encontram. Então, a letra A, por exemplo, está em que estrofe? 4ª estrofe. Muito bem. A letra A, as coisas que a gente fala são sempre muito importantes. Se encontra na 4ª estrofe. Letra B. As coisas que a gente fala entram pelos ouvidos de quem estiver presente. Onde está essa frase? 1ª estrofe. Primeira estrofe. Primeira estrofe. Muito bem. Letra C. As coisas que a gente fala até modificam o que era nosso recado. 3ª estrofe. Muito bem. Terceira estrofe. E a última frase, ela estará na segunda estrofe.
Então, a Estrofe. sequência será D, C, B B-A. e A. A. Então, as letras são essas aqui, estão relacionadas às estrofes que foram citadas aí. Todo mundo entendeu a questão ou tem gente que não está entendendo? Se não tiver, é só falar. Eu Eu entendi. repito. Entendi. Nicolas, você queria falar alguma coisa? Sim, tia. É qual livro? É português, Nicolas, 150. A gente está na segunda questão. A gente não estava naquele livro lá de historinha Sim, que a aquele senhora ali vai deu. ser na segunda aula, viu? Ah, entendi. Pronto? Vamos lá. Vamos para a terceira questão. Aula de artes, não. Sim, vamos ter aula de arte. Primeira aula é esta que nós estamos. A segunda vai ser com paradidático e a terceira será de arte, viu? Ó, leia os provérbios abaixo e pinte aquele que, de acordo com o poema, informa-nos que devemos ter cuidado com o que falamos. Qual desses provérbios se relaciona com o que a gente tem que ter cuidado quando a gente fala? Quem me diz? Quem fala o que quer, ouve o que não Quem quer. fala o que Que quer, quer, ouve ouve o que não quer. Legal, isso mesmo. Então, ó, o primeiro provérbio é: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não, não tem nada a ver. Segundo, a pressa é inimiga da perfeição. Também não se relaciona com fala. Terceiro, antes só do que mal acompanhado. Também não tem nada a ver. Já o último, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Aí sim está relacionado à fala, que nós devemos ter cuidado com o que fala. Diga, Nicolas. Tia, ter o cuidado com o que fala os jornais também, né, tia? Porque eles têm que ir livre, porque para não haver direitos autorais, tem que deixar o nome da pessoa que fez aquilo, se for de outra pessoa, e outras coisas, né, tia? Muito importante isso que você falou. Tia, Vocês sabiam, eu vou até interromper aqui um pouquinho. Então, prosseguindo, aí nós vamos para a questão 4, não é? Na questão 4, que vai agora para a página 151, nós temos: complete os espaços de acordo com o poema. Então, a gente vai retirar lá do poema o que falta para completar a frase. Então, as coisas que a gente fala, o quê? sai da Sai da boca da gente. Muito bem, isso mesmo. Então, no 4, a letra A, nós vamos completar com saem da boca da gente. Lembrem-se, quando vocês forem completar, vocês não vão completar com letra maiúscula não, viu? Porque é continuando a frase. No meio da frase não se coloca letra maiúscula. Tá aqui no computador porque já vai automático, viu? Vamos lá. Letra B. Aliás, também tem força. E aí? As coisas que a gente fala. Muito bem. Então, vamos completar. As coisas que gente. Vamos completar com essas palavras. As coisas que a gente. Letra C. Por mais que a gente recolha, Sempre fica uma palavra. ficou palavra. bem, sempre fica uma. Vamos completar com isto. E por fim, na letra D, a gente tem: sejam mentiras ou verdades, ou sejam verdades meias, são sempre muito importantes. As coisas que a gente fala. Muito bem. As coisas que a gente fala. Essa foi a nossa 4ª, né? Vamos para a 5ª, porque nosso tempo está acabando. Vamos lá.
Leia os trechos de alguns poemas abaixo. Neles estão faltando versos. Procure no banco de versos o que completa corretamente a estrofe de cada poema e escreva na linha adequada. Depois sublinhe a estrofe do poema estudado. Então, aqui, ó, são versos que nós vamos ter que completar com outros versos para fechar a estrofe. E esses outros versos estão aí no banco de versos, nesse quadrinho laranja. Vocês vão procurar qual o verso que se relaciona com cada um desses outros aí, das letras A, B, C e D. Vamos lá? Letra A. O menino que mora no planeta. E aí? Qual outro verso que completa com essa aí? Tá na hora de acordar. Não, ó, o menino que mora no planeta. Azul feito calda de cometa. Feito caldo. Muito bem. Tia, rimou, não foi? Oi? Rimou. Feito cauda de um cometa. Então, na letra A, vocês vão completar com isso aí, com este verso. Azul, feito cauda de um cometa. Lembrem-se que todos os poemas, eles têm outra característica que eu não falei, que é a rima. Na maioria dos poemas... Sim, eu falei, só que eu acho que a senhora não escutou. Ah, então foi. Vamos lá. Lá no comecinho. Foi. Precisa escrever a palavra. Preciso escrever isso aqui, ó, que eu escrevi na letra A. Tia, Viu? O verso inteiro. Letra B. E conversando toda noite enquanto a Via Láctea, como um pálido aberto cintila, e ao vir o sol saudoso em pranto. E aí? Vamos lá. O que combina com... Tia, é só para escrever o que completo, é para escrever a frase. O que completa? tia, Diga-se Oi, tia. diga-se o... tia, Então Tia. Sabe na primeira questão, Sim. a gente não marcou a última, que no caso foi 4 estrofes e 32 versos. Sim. E a senhora percebeu que 8 vezes 4 dá 32 e 8 dividido por 2 dá 4? Você já envolveu matemática, muito bem. Mas vamos lá, ó. Na letra B, nós vamos complementar com este verso aí. E abro as janelas pálido de espanto, pelo frio no olhar. Ô, tia, Oi. a senhora errou nenhuma palavra da letra A. A palavra cauda é com U. Eita, realmente, é porque você tem 2 tipos de calda, não é? Vocês já perceberam? Tem a calda de chocolate. Tem calda, tipo de peixe. É calda. Tem a calda dos Negócio de peixe. Vamos lá. Letra C. Toca o despertador. O meu pai vem me chamar. Levanta, filho, levanta. E o resto? Tá na hora de Tá na acordar. hora de acordar. Exato. Tá na hora de acordar. Ô, tia, Oi. eu acho que todos os pais usam esse poema. Pois é, né? E muito, né? Porque se fosse na primeira vez que eu falasse, já levantasse, era bom, né? Vamos lá. Letra D. Aliás, também tem força as coisas que a gente cala. Às vezes importam mais e o resto. E as coisas que a gente faz. Que é as coisas que a gente faz. Isso mesmo. Que as coisas
que a gente faz. Depois que vocês fizerem isso aí, completar cada letra com essas aí, ó, com esses versos, vocês vão ter que sublinhar aquele que está lá na estrofe do poema estudado. Qual é esse que está no poema estudado? Qual dos versos se encontra no poema que a gente estudou? E as coisas que a gente faz. E as coisas que a gente Isso mesmo. Vocês vão sublinhar, no caso, a frase da letra D, viu? Tia, Oi. voltando naquele assunto dos direitos autorais, a pessoa pode ser até presa ou pagar uma multa bem cara por causa de não fazer isso, mesmo no YouTube, tia. Ou ela pode ser banida. Eu vou só encerrar aqui, viu, Nicolas? Aí, quando a gente... antes de encerrar, eu quero revisar novamente quem está presente na aula, porque quando eu fiz a chamada, tinha alguns que não tinham entrado ainda. Então, tá faltando o nome de alguns. Vamos E a lá. senhora não anotou o nome do Nicolas? Isso. Então, voltaremos daqui a pouco. Até já. Até, tia. Tchau.